Boa noite, família. Amém. Quantos estão felizes aí? Amém. Meu desejo é que você continue feliz. Certo? Hoje eu fiquei responsável por trazer aqui um estudo para vocês sobre o livro do profeta Zacarias, né? Que a gente está vindo nessa sequência, estudando os livros, e hoje, depois do estudo que nós fizemos sobre Ageu com o Fabinho, a gente agora vai para o livro de Zacarias. Irmãos, eu queria compartilhar algo com vocês, que de um tempo para cá, Deus ele tem assim intensificado na minha vida o chamado que Ele tem para mim. E eu tenho percebido isso muito na área do ensino, né? Então hoje eu acredito que eu esteja aqui fazendo exatamente aquilo que Deus me chamou para fazer. Deus tem colocado muitas pessoas para me ensinar, uma liderança que tem me ensinado. Eu não quero que isso fique retido em mim, mas eu quero compartilhar isso com vocês, amém? Lá em Efésios, no capítulo 4, o apóstolo Paulo fala sobre os dons ministeriais, e ele diz que os dons ministeriais são para a edificação da igreja. Então, se Deus tem te dado um dom, que você utilize esse dom para a edificação da igreja. Não enterre o seu talento, não esconda o dom que você tem, mas permita-se ser usado por Deus para edificar a igreja. No livro de Esther, a gente lê lá sobre um rei chamado Assuero, uma rainha chamada Vasti. E essa rainha ela era cuidada por 7 eunucos. E os eunucos, eles tinham a função de preparar a rainha para o momento em que ela fosse encontrar o rei. Então era a função dos eunucos deixar a rainha bem produzida, deixar a rainha cheirosa, deixar a rainha preparada para o encontro com o rei. E a Bíblia conta que, numa certa ocasião, o rei Assuero fez uma grande festa e convidou muitos líderes de diversas regiões, e ele era muito orgulhoso pela beleza da sua rainha, então ele quis mostrar a beleza da sua rainha e mandou chamar a rainha. E a rainha, contrariando o rei, não compareceu à sua presença. Ela mandou um recado dizendo: avisa o rei que eu não vou. E eu posso entender que a rainha, ela vivia todos os dias acompanhada daqueles eunucos, e aqueles eunucos, eles não eram responsáveis simplesmente por produzir a rainha, mas também por influenciá-la. E essa resposta da rainha foi uma resposta que foi um resultado da influência daqueles eunucos sobre a vida dela. Se você parar para olhar o nome de cada eunuco, que a Bíblia diz ali, você fica aterrorizado com o significado de cada nome. Tem um que significa ave de rapina, e por aí vai. Então, a minha oração nesses dias tem sido: Senhor, que eu não seja como esses eunucos, mas que eu seja como um eunuco que prepara a noiva para o encontro com o noivo. Que eu seja um eunuco que adorna a noiva para o encontro com o noivo. É isso que nós precisamos, irmãos, nesses dias. Primeiro, termos uma consciência enquanto noiva, de que precisamos estar preparados para o encontro com o noivo. E o encontro com o noivo não será somente quando ele virá, o encontro com o noivo é todo dia. Todos os dias nós temos um encontro com Jesus, todos os dias nós temos um encontro com Ele. Então, que isso possa estar também claro no nosso coração. E esse é o meu desejo. Eu peço aos irmãos que estejam orando por mim também nas suas orações, para que esse meu objetivo seja atendido. Amém? Bom, a gente falando de Zacarias, existem 4 livros na Bíblia que têm mais ou menos o mesmo contexto: a saída do povo da Babilônia, a reconstrução do templo, a restauração de Jerusalém. E esses livros são Neemias, Esdras, Zacarias e Ageu. Então, se você quer fazer um estudo, né, bem completo sobre esse assunto, sobre a saída do povo da Babilônia, povo de Judá, a reconstrução do templo, eu recomendo que você estude esses 4 livros
sequencialmente. E você vai ter uma visão muito mais abrangente acerca desse assunto, né? Existem algumas coisas nesse contexto que me deixam, assim, de certa forma, até assustado com a minuciosidade de Deus em fazer determinadas coisas. Por exemplo, o povo ele foi levado cativo para a Babilônia, né? Quando o povo entrou na terra que Deus havia prometido, Deus tinha dado uma ordem. Deus falou assim, olha, vocês vão plantar e colher durante 6 anos, mas no 7º ano a terra descansa. Vocês nem plantam, nem colhem. E assim será sucessivamente. E o povo obedeceu, irmãos? O povo não obedeceu. E a Bíblia diz que durante 490 anos o povo plantou e colheu, plantou e colheu, plantou e colheu, e a terra não descansou. E quando a gente olha para o cativeiro babilônico, quantos anos teve o cativeiro babilônico? 70 anos, que foi inclusive profetizado pelo profeta Jeremias. 70 anos teve o cativeiro babilônico. E aí, quando a gente para fazer as contas, não precisa ser muito bom de matemática, se a cada 7 anos a terra tinha que descansar, então 490 dividido por 7, 70 anos a terra deveria descansar. E foi o tempo em que o povo ficou cativo. Por quê? Porque a terra precisava descansar. Ou seja, o cativeiro deles foi por causa da desobediência. Desobediência. E isso me deixa assim, sabe? Eu fico, caramba, que precisão, né? Uma outra coisa, quando chegou, então, passaram os 70 anos, chegou o momento em que o povo sairia do cativeiro babilônico. Então, Ciro, rei da Pérsia, passa um pregão, dizendo, olha, todo mundo que é judeu aí vai voltar lá para a sua terra e vai reconstruir a casa do seu Deus. Só que isso já tinha sido profetizado pelo profeta Isaías há 200 anos atrás. 200 anos antes de Ciro ser rei da Pérsia, o profeta Isaías tinha profetizado. Vamos abrir lá em Isaías. Se eu não me engano, é o capítulo 45 de Isaías. Isso. Livro do profeta Isaías, no capítulo 45. Eu não vou ler tudo não, mas só para a gente ter uma ideia. Isso aqui, essa profecia, ela foi feita pelo profeta Isaías cerca de 200 anos antes de Ciro assumir o reinado no reino da Pérsia. Diz assim, assim diz o Senhor ao seu ungido, a Ciro, a quem tomo pela mão direita, para abater as nações ante a sua face, e para descingir os lombos dos reis, e para abrir diante dele as portas que não se fecharão. Eu irei adiante de ti, endireitarei os caminhos tortuosos, quebrarei as portas de bronze e despedaçarei as trancas de ferro. Dar-te-ei os tesouros escondidos e as riquezas encobertas, para que saibais que eu sou o Senhor, o Deus de Israel, que te chama pelo teu nome, por amor do meu servo Jacó e de Israel, meu escolhido. Eu te chamei pelo teu nome e te pus o sobrenome, ainda que não me conheces. Eu sou o Senhor, e não há outro, além de mim não há Deus. Eu te cingirei, ainda que não me conheces, para que saiba até ao nascente do sol e até ao poente, que além de mim não há outro. Eu sou o Senhor e não há outro. Eu formo a luz e crio as trevas, faço a paz e crio o mal. Eu, o Senhor, faço todas essas coisas. Aí agora ele fala assim, olha, destilai os céus dessas alturas e as nuvens chovam justiça. Abra-se a terra e produza a salvação e juntamente com ela brote a justiça. Eu, Senhor, as criei. E aqui ele está falando justamente da libertação do povo, que Ciro seria o responsável pela libertação do povo de Israel. Então, o profeta Isaías, 200 anos antes, profetiza sobre Ciro. E isso é para quê, irmãos? Se não para dar crédito
às profecias. Dar crédito às profecias. Como que alguém poderia chutar até o nome de uma pessoa que seria responsável pela libertação de um povo e acertar? Impossível. Então, isso traz crédito às profecias. Esses assuntos, né, essas minuciosidades me chamam muita atenção. E não só nesse contexto aqui da saída do povo da Babilônia, reconstrução do templo, mas em toda a Bíblia, em toda a palavra de Deus, a gente vê esse cuidado de Deus e essa exatidão com que as promessas de Deus se cumprem, né? Tem um outro contexto também, que no caminho que eles fizeram da Babilônia até a terra de Judá, era um caminho onde haviam muitas feras, leões, né, que era muito comum leões atacarem homens e matarem homens. Então, naquele caminho que eles fizeram, o Senhor falou: eu vou os guardar dos leões. E nenhum leão atacou aquele povo quando eles estavam voltando. Também haviam muitos grupos de salteadores, de ladrões, que ficavam espreitando o caminho. E eles saíram da Babilônia com muitas riquezas, com ouro, com prata, com bronze, com muitas coisas preciosas. E nenhum grupo de ladrões conseguiu surpreendê-los e roubar aquelas riquezas. Então a gente vê um cuidado de Deus muito grande nisso tudo, né? Isso tudo faz parte desse contexto da saída do povo de Israel, do povo, na verdade, aqui de Judá, né, do cativeiro babilônico. Bom, para a gente começar a falar sobre Zacarias, eu separei para hoje aqui, para a gente falar sobre quem foi o profeta Zacarias. É interessante a gente começar a falar, analisar o livro dele, sabendo quem foi ele, né? A gente analisa a obra, mas sabendo quem é o autor. Então, eu separei esse tema, quem foi o profeta Zacarias, para a gente poder entender de uma forma mais ampla o contexto do livro dele. Então, eu separei ali, a primeira informação que nós temos é que o profeta Zacarias, ele foi um sacerdote. A gente vai lá no livro de Neemias, a gente vê ali em Neemias, capítulo 12, versículo 4, que ele era neto do sacerdote Ido. Na verdade, lá a gente não vê essa informação. Essa informação a gente vê no primeiro capítulo do livro de Zacarias, de que ele era neto de Ido. Mas lá em Neemias, no capítulo 12, versículo 4, a gente tem a informação de que Ido é um sacerdote. E depois, no versículo 16 do mesmo capítulo 12, a gente vê a informação de que Zacarias foi o sucessor de Ido no sacerdócio. Então, a Bíblia nos dá essa informação de que Zacarias era um sacerdote. Tá? Nessa questão da sucessão, já é interessante a gente ressaltar, como também é uma escola de liderança, né, aqui, a gente ressaltar o fato de que Ido preparou alguém para substituí-lo. Ido preparou alguém que pudesse exercer a função que ele exercia quando ele não tivesse mais a capacidade de fazê-lo, né? Seja por motivo de morte ou por motivo de incapacidade, mas a função, o cargo não ficaria vago. Por quê? Porque alguém estava pronto para assumir, alguém estava pronto para fazer. Isso é uma coisa um pouco delicada, até quando se trata de mundo dos negócios, quando se trata principalmente de âmbito corporativo, né? Porque no âmbito corporativo, muita gente tem uma mentalidade que diz o seguinte: não posso preparar o outro, porque senão ele vai tomar o meu lugar. E isso é uma mentira deslavada, porque se você não prepara o outro, você não tem como subir. Se você não prepara o outro, você não tem como ser promovido. Então, muitas vezes, uma coisa que te impede de ser promovido é você não ter quem faça aquilo que você faz hoje. Então, isso é uma dica para você que almeja voos mais altos. Prepare alguém que saiba fazer aquilo que você faz hoje. Ok?
E Ido fez isso. Ido fez isso com Zacarias. Zacarias assumiu, então, o sacerdócio, sabemos que ele era sacerdote. E aí eu separei ali as 3 principais funções que um sacerdote tinha. Primeira função, adorar a Deus. Adorar a Deus. Segunda função, interceder pelo povo. E terceira função, ensinar as leis de Deus. E aí eu queria falar um pouquinho sobre cada uma dessas funções aí, para a gente ter uma visão um pouco mais ampla a respeito disso. Primeiro, adorar a Deus. A adoração a Deus, ela sempre foi o primordial. E tanto na antiga aliança quanto na nova aliança, ela continua sendo primordial. Tanto que Jesus, quando está conversando com a mulher samaritana, ele fala, é chegada a hora, vem a hora e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. Então, quando Jesus fala de uma hora importante que vem e já chegou, ele diz que é a hora da adoração genuína, que é a hora da adoração verdadeira. Então, a adoração, ela sempre foi a prioridade. Agora eu pergunto, Deus precisa de adoração? Não. Deus não precisa de adoração, porque se Ele tiver quem o adore ou não, Ele é Deus da mesma forma. Ele não muda. Ele não é mais forte porque Ele tem quem o adora. Ele não é maior porque Ele recebe adoração. Não. Deus não precisa de adoração, mas a gente precisa entender, então, o que é a adoração. A Bíblia diz que aqueles que adoram a ídolos, que não falam, que não enxergam, que não ouvem, se tornam semelhantes a esses ídolos. Então, aqueles que adoram a Deus, se tornam semelhantes a Deus. A gente canta isso aqui, né? Eu quero ser semelhante a ti, enquanto eu te adoro, transforma-me. Não é isso que a gente canta aqui? Por quê? Porque a adoração, ela é a apropriação do ser adorado. Ou seja, enquanto eu adoro, eu estou me tornando parecido com o ser a quem eu adoro. Isso é adoração. E é lógico que essa frase é muito limitada, né? Porque a gente vai levar isso para diversos âmbitos. Ela vai ganhar um sentido muito mais amplo, né? Mas a adoração, em suma, é isso. É você viver uma vida procurando olhar para Deus e imitá-lo. Esse é o resumo. Olhar para Deus e imitá-lo. Isso é adoração. Mas adoração não é música, adoração não... Não, isso são formas que nós temos de expressar louvor e formas que temos de adorá-lo também daquela forma, mas não que seja somente isso. Por exemplo, eu posso louvar a Deus com música, sim, mas eu também posso louvar a Deus com dança, eu também posso louvar a Deus com pintura, eu também posso louvar a Deus com poesia, eu posso louvar a Deus de diversas formas. Louvor é elogio, então eu posso engrandecer o nome de Deus de diversas formas, certo? Então, a adoração é se apropriar da imagem do ser adorado. Enquanto eu adoro, eu estou me tornando mais parecido com Deus. E os sacerdotes tinham como sua função principal adorar a Deus. Só que na antiga aliança, a adoração ela tinha uma forma diferente. Hoje, na nova aliança, os verdadeiros adoradores o adoram em espírito e em verdade. Só que, na antiga aliança, a adoração ela se dava pela obediência. Obediência a quê? Obediência àquilo que Deus havia estabelecido. Deus, ele deu a orientação de Moisés construir um tabernáculo. E ali ele ordenou vários ritos. E através daqueles ritos ele era adorado. Então, o que o sacerdote precisava? Primeiro, ele precisava conhecer aquilo que Deus havia ordenado.
Todo sacerdote, ele era um exímio conhecedor da Torá. Torá é o Pentateuco, né? São os 5 primeiros livros da Bíblia. Então, todo sacerdote ele era um exímio conhecedor da Torá. Por quê? Porque ele precisava disso. Era até fator de vida ou morte. Porque se ele fizesse algo, dependendo do que ele fizesse, como, por exemplo, Nadab e Abiú, que eram sacerdotes, eles ofereceram fogo estranho ao Senhor. E o Senhor os matou. O que é isso? Porque Deus, quando Deus acendeu a primeira lâmpada, saiu fogo da coluna de fogo que guiava o povo no deserto e acendeu. E era daquele fogo que todas as outras lâmpadas precisavam ser acesas. Você não podia chegar lá com um palito de fósforo e riscar e acender uma lâmpada. Você precisava alimentar a chama com a outra chama que já estava acesa e assim sucessivamente. E Nadab e Abiú foram lá e acenderam uma nova chama para acender a lâmpada. E imediatamente o fogo de Deus os consumiu. Ou seja, eles transgrediram uma ordenança de Deus, não sei se por ignorância ou se por displicência, mas o fato é de que eles precisavam conhecer para não cometerem aquele erro. Então, dentro da adoração no contexto sacerdotal da Antiga Aliança, a gente pode destacar 2 principais ideias centrais na adoração. Primeiro, conhecer as leis de Deus. E segundo, obedecer às leis de Deus. E isso era adoração. Quantos estão entendendo? Amém. Então, primeira função sacerdotal, adorar a Deus. Já entendemos que era conhecer as leis de Deus e obedecê-las. Segunda função sacerdotal, intercessão pelo povo. Essa intercessão pelo povo também se dava de uma forma que já tinha sido ordenada por Deus, através de sacrifícios de animais, de ofertas de cereais, e tinham diversos tipos de ofertas, né? Tinha oferta pelo pecado, tinha oferta por ações de graças, né? Tinha oferta de adoração. Então, o sacerdote ele precisava conhecer todos esses tipos de ofertas, ele precisava ser um exímio conhecedor para que ele pudesse saber como tratar cada caso que chegava até ele. Eu costumo dizer que Deus ele não faz nada na terra sem um intercessor. Quando você vê ele falando assim com Isaías, né? A quem enviarei? Quem há de ir por mim? Bom, mas Deus não é Deus? Ele não poderia falar com quem ele quisesse, fazer o que ele quisesse, mas ele busca sempre um intercessor, alguém que possa realizar a vontade dele na terra. Por isso que a gente, enquanto igreja, precisa entender a oração do Pai Nosso. Quando Jesus fala assim, Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, que venha a nós o teu reino e seja feita a tua vontade aqui na terra, como ela é feita no céu. No céu a vontade de Deus já é feita. Mas por que ela não é feita na sua plenitude na terra? Porque os homens na sua plenitude não fazem aquilo que é a vontade de Deus. E o que é a igreja na terra? É onde Deus inicia o processo da sua vontade ser realizada na terra, como é no céu. Então, se a gente se declara igreja, mas não entende que a igreja está aqui para cumprir a vontade, para cumprir o propósito de Deus na terra, a gente fica sempre aquém. A gente não vive a nossa plenitude enquanto corpo de Cristo, né? Então, o sacerdote ele tinha essa segunda função, que era interceder pelo povo. Existe um episódio que, toda vez que eu leio sobre esse episódio, eu fico eufórico. Porque o povo se rebelou contra Moisés e Deus falou assim, Moisés, eu vou mandar uma praga agora e vou matar esse povo todo. Vou matar todo mundo. E Moisés sabia que aquele não era o desejo de Deus, que Deus não tinha separado aquele povo para fazer isso. Então Moisés, que tinha do seu lado Arão, que era seu irmão, ele consegue entender o que habitava no coração de Deus, e ele fala assim para Arão, Arão, Deus falou e a praga já começou,
pega correndo o teu incensário e corre para o meio do povo. Então Arão pegou o seu incensário, colocou incenso, a fumaça começou a subir e Arão começou a correr pelo meio do povo. E quando Arão correu pelo meio do povo, a Bíblia diz que ele fez uma linha, ele ficou na divisão entre vivos e mortos. O que isso quer dizer, irmãos? Quer dizer que a praga estava vindo matando. A praga veio matando os homens. E conforme Arão correu com o seu incensário, onde ele passava, a praga cessava. Então, conforme ele foi cortando, desse lado já tinha morrido, mas desse lado sobreviveram. E o que fez isso? O que gerou aquela salvação daquelas pessoas? A intercessão. O que é a fumaça? O que significa, simboliza a fumaça do incensário? Oração. Por isso que o ministério de oração é um ministério tão pouco valorizado e deveria ser um dos ministérios mais valorizados em meio à igreja. Porque a oração, ela sustenta muita coisa, a oração, ela traz salvação a muitas vidas. A oração, ela é um dos fundamentos da igreja. Não existe igreja se não houver oração. Por isso que o pastor Marcos iniciou uma campanha de oração, porque ele entendeu que a oração é o princípio de tudo. Uma igreja que ora é uma igreja vitoriosa, é uma igreja triunfante. Uma igreja que não ora vai ser uma igreja derrotada. E aqui, nesse caso, a oração em específico, pelo outro, isso é intercessão. Quando eu oro para que Deus faça a sua vontade na vida do outro. Intercessão. E engraçado que a oração, ela tem duas principais divisões. A primeira, intercessão. E a outra é a própria adoração. Quando nós adoramos, nós estamos orando. E quando nós intercedemos, nós estamos orando também. Então, nós temos a adoração e a intercessão. E quando a gente ora, é interessante que esses dois quesitos façam parte da nossa oração. Que a gente comece a orar, que a gente adore, mas que a gente também interceda. Porque a intercessão, ela é função sacerdotal. E nós somos sacerdotes, amém? Quantos são sacerdotes aí? Levanta a mão. Isso aí. Então, adoração a Deus, a intercessão pelo povo e o ensino das leis de Deus era uma terceira função dos sacerdotes. E o ensino é interessante porque eu, por exemplo, eu sou professor. Então eu chego numa sala de aula e o meu desejo é que eu consiga fazer com que aqueles meus alunos aprendam tudo o que eu consegui aprender. Então, quando você olha, por exemplo, para um exemplo bíblico, Davi, né? Davi era um homem que o coração dele queimava por Deus. Ele fazia o que fosse preciso para agradar o coração de Deus. Só que Davi também tinha algumas falhas. Como, por exemplo, ele não era um conhecedor tão profundo da lei. Por que eu estou falando isso? Porque Davi fala assim: eu vou começar a governar, mas eu não posso começar a governar se o governo de Deus não está presente aqui. Ou seja, se a arca da aliança não está presente aqui. Então eu vou ter que buscar ela. E ele vai com aquele coração: eu vou trazer de volta a arca. E ele vai até onde a arca estava, se eu não me engano era na casa de Obed-Edom ainda, né? E ele vai levar a arca. Só que o que ele faz? Ele bota ela em cima de uma carroça e começa a transportar a arca. Todo feliz, todo bobo. Estou levando a arca de volta. A carroça tomba, um menino, né, chamado Uzá, mete a mão para tentar segurar a arca, para que ela não caísse. E na hora que ele coloca a mão na arca, ele cai morto no chão. Mas por que Uzá morreu? E aí então Davi fica desolado. Mas o que ele faz? O que ele deveria ter feito desde o início? Ele foi consultar os sacerdotes.
ele foi consultar os levitas, aqueles que eram profundos conhecedores da lei. E eles então disseram: Davi, você transportou a arca do jeito errado. Porque Deus já havia dado lá no início para Moisés como aquela arca deveria ser transportada. Com varas que entrariam nas argolas da arca, e essas varas iam ser postas nos ombros dos sacerdotes. Era assim que a arca deveria ser transportada. O que Davi fez? Ele transgrediu uma ordenança de Deus. Então Davi, ele não era um exímio conhecedor, mas ele foi fazer o quê? Ele foi consultar aqueles que eram profundos conhecedores. Então eu vejo a importância, se a gente trouxer isso para os nossos dias, a importância de pessoas que busquem estudar e conhecer profundamente a palavra de Deus. Uma igreja que também não conhece a palavra de Deus, ela pode, assim como Davi, cair em erros que poderiam ser evitados. Então, a importância de buscarmos. Eu fico, às vezes, preocupado quando eu olho para a igreja e muitas vezes não enxergo muitas pessoas que são tão amantes da palavra de Deus assim. Nós precisamos ser amantes da palavra de Deus. A gente tem que ter um desejo queimando no nosso coração de conhecer esse livro cada dia mais, que Deus possa revelar, né, esses textos, que essas letras saltem aos nossos olhos e que a gente consiga receber os tesouros que estão ocultos aqui. Muitos estão revelados, mas existem... Eu costumo dizer que a Bíblia ela é muito mais profunda do que extensa, porque se você pega um versículo e mergulha nele, você vai para lugares inimagináveis, né? Você consegue atingir, às vezes, níveis de reflexões muito grandes, que te levam a conhecimentos que são tesouros eternos, né? São tesouros eternos. E Paulo, ele sempre falava isso, né? Que eu oro para que Deus dê a vocês toda a sorte de sabedoria das coisas espirituais. Toda oração que Paulo fazia por alguma igreja, ele falava isso: eu estou orando para que Deus dê conhecimento das coisas espirituais para vocês, dos tesouros eternos. Então a gente precisa conhecer a palavra. Se quisermos sermos bons sacerdotes do nosso lar, ou de onde você trabalha, se você exerce uma função de liderança, que você seja um sacerdote lá também. Né? Se na igreja, se você tem um ministério, que você seja um sacerdote ali. Então, se quisermos sermos bons sacerdotes, a gente precisa prestar atenção nas 3 funções principais dos sacerdotes: adorar a Deus, interceder pelo povo e ensinar as leis de Deus. Precisamos estar prontos, nosso conhecimento sobre Deus precisa estar sempre pronto, porque às vezes vai chegar uma situação em que você pode se ver despreparado. Né? De repente alguém chega no seu trabalho e conta uma situação para você, esperando que você tenha uma palavra de vida, uma palavra que traga salvação, cura, vida, restauração, e de repente você está vazio. De repente você se viu despreparado. E aí? Deus estava contando contigo para aquela hora. Por isso que a gente precisa mergulhar nesse livro aqui. Amém, irmãos? Zacarias tinha um coração incendiado. Por que eu cheguei a essa conclusão? Eu fiquei pensando. Ido ensinou todo o ofício sacerdotal para Zacarias. Porém, ainda não havia templo. Não sei quantos pararam para pensar nisso. Mas quando Zacarias é ensinado sobre o ofício sacerdotal, muita coisa ele ficou só na teoria. Muita coisa ficou só no conhecimento verbal. Por quê? Porque ele não podia praticar, porque ainda não havia templo. Eles, quando chegaram lá na cidade, eles até ergueram um altar para Deus, onde eles faziam sacrifícios. Mas não era a mesma coisa que todo
aquele paramental que tinha no tabernáculo e no primeiro templo. Então, eu acredito que quando o Ido falava com Zacarias assim, Zacarias, você tinha que ver, quando Salomão veio aqui para inaugurar o templo, a glória do Senhor encheu esse lugar, os sacerdotes não conseguiam ficar em pé, e aquilo devia fazer o coração de Zacarias queimar. Eu quero ver isso, eu quero viver isso, eu quero participar disso, eu quero essa glória, eu quero experimentar essa glória também. Obrigado, pastor. Eu quero experimentar essa glória também. Então, eu imagino que, como eles voltaram para reconstruir o templo, o coração de poucos queimava como o coração de Zacarias, que era um sacerdote que tinha recebido o ensino sobre o ofício sacerdotal, mas não tinha um templo para praticar tudo aquilo que ele aprendeu. Então ele desejava aquele templo restaurado, ele queria aquele templo pronto novamente. Quantos estão entendendo isso? Então, o coração incendiado de um sacerdote que adorava, intercedia e ensinava as leis de Deus. Uma junção que gerou o quê? Gerou um profeta. Uma junção que gerou um profeta. Um sacerdote com um coração incendiado se torna então um profeta. E aí, a gente, para falar sobre o profeta Zacarias, eu queria que a gente entendesse primeiro o que é o profetismo, porque existe muita bobeira sendo dita a respeito do que é o profetismo, né? Existe muita balela, pessoas que quando se fala de profético, elas acham que é algo esquisito, que é algo que tem que ser estranho. E aí as pessoas pegam um chofar para tocar no meio do culto, né? E fazem um montão de coisas de corredor de sal grosso, e não sei, e isso não tem nada a ver com o profético. O profetismo eu coloquei uma definição ali, a capacidade de ouvir o que Deus está falando e ver o que Ele está mostrando sobre o que habita em sua mente e seu coração. Então, o que é o profeta? É aquele que tem a capacidade de ouvir e ver aquilo que está no coração de Deus e transmitir isso ao povo. Amém? Então, quando se fala de profeta, quando se fala de profetismo, e você vê um montão de coisa esquisita, saiba que aquilo ali é balela. Não tem nada a ver. São pessoas que não entenderam, que não têm conhecimento e que estão buscando fazer algo que não sabem o que é. Então, quando se fala de profeta, é alguém que consegue entender o que se passa no coração e na mente de Deus. Por isso Davi era um profeta. Davi, você já parou para pensar? Davi, ele era um rei, mas ele era também um profeta. Por quê? Ele profetizou inclusive sobre o Messias. Davi, quando ele ficava com a sua lira lá apacentando as ovelhas, ele acessava lugares em Deus que ninguém nunca tinha acessado antes. Por isso que quando Davi erra, né, e ele faz um censo, e depois ele vai ser punido, e Deus manda ele escolher 3 coisas, né? E das 3 ele prefere cair nas mãos de Deus. Por quê? Porque ele conhecia o coração de Deus e ele sabia que Deus usaria de misericórdia. E Deus, por sua vez, quando olhou para Davi, né, que o anjo já estava com a espada desembainhada na mão lá em cima da eira de Araúna, Deus olha assim para Davi e eu creio que ele enxergou aquele menino que ficava com a lira lá apacentando as ovelhas. O coração de Davi não tinha mudado, ainda era o mesmo. Então Deus manda o anjo parar. Nós precisamos, irmãos, entender que precisamos ter um lugar secreto com Deus. Quando nós entendermos isso, quando toda a igreja entender isso, a gente vai ter uma construção da igreja, porque o apóstolo Pedro diz que nós somos pedras vivas e juntos somos uma casa espiritual. E se cada pedra não cuida de si,
a construção fica comprometida. Então, quando nós entendermos individualmente que nós somos uma pedra e fazemos parte de uma construção e precisamos ser pedras vivas, e só se faz pedra viva no lugar secreto, num lugar de relacionamento com Deus, num lugar onde nós conseguimos, assim como Davi fazia com a sua lira, acessava o coração de Deus, acessava a mente de Deus, a ponto dele falar que eu possa habitar contigo todos os dias da minha vida, que eu possa morar para sempre contigo no teu santuário. Que santuário era esse? Davi nem sabia de nada, mas ele já acessava lugares em Deus que fazia com que ele fosse alguém diferente, que dava para ele informações privilegiadas. Né? Deus revelava coisas para Davi que não revelava para mais ninguém. Por quê? Porque Deus amava mais a ele do que aos outros? Não, era ele que amava mais a Deus do que os outros. E é assim que nós precisamos estar. Precisamos buscar um lugar secreto todos os dias da nossa vida. Amém? Então, o profetismo é isso. Acessar o coração de Deus e entender o que está na mente e no coração de Deus. Assim se gera um profeta. Zacarias, ele foi alguém que viu e ouviu aquilo que Deus estava mostrando. Se a gente for lá no livro de Zacarias e pegar os primeiros capítulos até, se eu não me engano, o capítulo 8, você vai ver que todos esses capítulos eles começam ou da seguinte forma: então olhei e vi. Ou então começa assim: então ouvi o anjo falar. Então ali, o que ele estava acontecendo? Ele estava ouvindo e ele estava vendo. O quê? Aquilo que os céus estavam mostrando. Foi numa noite só que Zacarias recebeu 8 visões e orientações a respeito das visões através de um anjo que Deus me mostrou. Quando a gente para ler o livro de Zacarias, né? Não só o de Zacarias, mas Daniel, Ezequiel, Isaías, Jeremias, a gente acha que todo dia esses camaradas começavam a orar e de repente, pum, uma visão aberta. Né? A gente acha que todo dia ele parava para olhar e pum, uma voz falava. Eu olho o exemplo de Noé. Noé ouviu uma palavra: constrói uma arca. E durante 120 anos da vida dele, ele trabalhou em cima daquela palavra que ele ouviu. E a gente, às vezes, Deus fala com a gente fica todo animado, passa uma semana, se Deus não falou de novo, a gente já está desanimado. A gente quer que Deus fale. Não, vou na igreja porque Deus vai falar através do pastor. Não, vou ler a Bíblia que Deus vai falar comigo aqui agora. E às vezes teu coração nem está aberto para ouvir o que Deus quer falar. Você quer ouvir o que você quer ouvir. Você está aberto para ouvir o que você quer ouvir. Mas você não está aberto para ouvir aquilo que Deus quer falar. Então, Noé ouviu uma palavra e trabalhou numa arca durante 120 anos. E sabe o que acontece, irmãos? Noé estava construindo a arca, mas Deus estava construindo aquele que viria a reconstruir o mundo depois da arca. Porque a arca foi a salvação e todos os outros seres humanos morreram. Quem ia recomeçar a humanidade? A família de Noé, os 8 que estavam dentro da arca. Então, Noé estava construindo a arca, mas Deus estava forjando aquele que iria reconstruir toda a humanidade. Às vezes Deus nos dá uma palavra e a gente entende de uma forma, mas Deus é aquele que vê muito mais lá na frente. Os caminhos dele são muito mais altos do que os nossos. Os pensamentos dele são muito maiores. Então a gente precisa entender que a vida do profeta, ela não é uma vida de visões, ela não é uma vida de revelações, ela não é uma vida de vozes, de ouvir, mas ela é uma vida que ouviu uma palavra de Deus e se tornou refém dessa palavra.
e se apegou a essa palavra. Hoje nós temos uma palavra, nós temos uma profecia completa aqui. É a essa profecia que nós temos que nos apegar. E não importa se você não vai ter uma experiência sobrenatural durante a tua vida toda, mas que você não esteja longe dessa palavra. E eu te garanto que se você se apegar a essa palavra, você vai ter experiências sobrenaturais. Isso não pode ser o seu foco principal, mas vai acontecer. Existem muitas pessoas que estão sendo atraídas para o Evangelho com a proposta errada, com a proposta equivocada. Não, vem porque Deus vai ressuscitar, vem porque Deus vai curar, vem porque Deus vai suprir. E a proposta não é essa, a proposta inicial do Evangelho é arrependimento. Se você olhar o livro do profeta Zacarias, o início do primeiro capítulo, a minha Bíblia coloca até o título assim, exortação ao arrependimento. E se você olhar o início da pregação de João Batista, arrependei-vos, pois é chegado o reino de Deus. O início da pregação de Jesus, arrependei-vos, pois está próximo o reino de Deus. O início da pregação do Evangelho é arrependimento. Então, muitas pessoas estão vindo para a igreja com propostas que não são essa, e depois quando elas chegam aqui e aquela expectativa não é atendida, ela vai embora, ela não fica. Por quê? Porque se nós começamos a alimentar algo que não foi Deus que começou a alimentar, a gente vai ter que alimentar para sempre, e a gente não consegue. Se a gente faz uma festa e traz um jovem, poxa, legal, um recurso evangelístico, mas agora o evangelho precisa ser pregado a esse jovem, porque a gente não pode fazer festa todo dia para ele estar aqui todo dia. Então ele precisa entrar por onde? Arrependimento. Então, essa é uma lição, foi uma das que falou mais forte comigo aqui, que o profeta não tem visão todo dia, não ouve voz todo dia, mas ele sabe o que ele ouviu e o que ele viu, nem que fosse uma vez, e ele se apega a essa palavra. Amém? Ele como profeta, através daquilo que ele viu, daquilo que ele ouviu, ele escreve um livro que é considerado uma literatura apocalíptica. O que é uma literatura apocalíptica? Eu coloquei algumas características ali. É uma literatura que surge sempre em um tempo de crise. Quando você vê, por exemplo, o Apocalipse de João, né, que fica lá no final da nossa Bíblia, ele veio num tempo em que a igreja estava sendo perseguida, muitos cristãos estavam sendo mortos, e a igreja precisava de uma palavra, precisava de uma resposta, precisava de um direcionamento. Então vem a literatura apocalíptica de João e diz assim, não se preocupem, o bem vai vencer o mal. Se você olhar ali, tem um ponto ali, retrata a vitória do bem sobre o mal. Porque o Apocalipse, se você olhar, ele tem muitos símbolos, muitas figuras, mas num contexto geral ele significa o quê? O que ele transmite? A vitória de Cristo sobre as trevas. É isso. E toda a literatura apocalíptica ela vai transmitir isso também. Não é diferente aqui no livro do profeta Zacarias. Ela é sempre baseada em visões. Literatura apocalíptica sempre baseada em visões. Utiliza uma linguagem muito simbólica. Ela tem aplicações contemporâneas, ou seja, naquele momento, e escatológicas. Aplicações em tempos futuros, em tempos vindouros. Então, isso são características da literatura apocalíptica. Amém, irmãos? Bom, uma conclusão aqui, que eu coloquei para a gente, quem foi Zacarias? Então, Zacarias foi um sacerdote cujo coração ansiava pela glória de Deus ali, depois se puder corrigir, pela glória de Deus, e se tornou um profeta ao ouvir e ver o que habitava na mente e no coração do Pai, o que o fez escrever um livro que é considerado uma literatura apocalíptica. Amém? Todos entenderam? Essa literatura apocalíptica,
ela justamente veio num tempo de crise. Por quê? Porque aquele tempo, eles saíram da Babilônia para reconstruir o templo, lá em Judá novamente, só que existiam muitos inimigos ao redor, muita gente que era contra e que tentava em todo tempo embargar a obra, tentava em todo tempo ir lá e fazer babar a obra deles do templo. Então, Zacarias escreveu justamente nesse templo, onde eles tinham, de certa forma, um certo temor. Tem uma parte, acho que é no livro de Esdras, que fala, mesmo aterrorizado com os povos ao redor, quer dizer, era uma coisa que a gente não consegue nem imaginar, o que eles sentiam naquele momento ali em relação à opressão dos povos em redor. Mas o que eu queria trazer para vocês nesse primeiro dia era isso, para que a gente entenda exatamente quem era o profeta Zacarias e, a partir disso, a gente consiga ter uma visão mais ampla do seu livro. Amém, irmãos?